Vamos lá, chegamos aí na parte um pouco mais aguardada, que são algumas estratégias que a gente usa na bolsa para você ganhar dinheiro em poucos minutos, segundos ou até mesmo horas, tá? Então eu vou te apresentar agora uma das estratégias que eu utilizo, que se chama estratégia de rompimento. Antes da gente começar a entender um pouco mais essa estratégia, alguns recados são bem importantes. Primeiro, o mercado, a gente tem negociações todos os dias, tá? Então cada dia a gente tem novos gráficos, cada dia tem cotações novas. O que eu apresentar aqui para você é muito importante, não só para essa estratégia, mas como as outras estratégias também. Você aplicar isso recorrentemente, ou seja, você sempre olhar gráficos e tentar procurar por cenários para poder ficar mais claro para você ver essa estratégia. Porque às vezes surge um gráfico que não vai ser exatamente o gráfico que eu estou te mostrando, que você vai atuar no rompimento ou nas outras estratégias que eu vim te apresentar. Mas esse gráfico vai ser bem próximo ou bem parecido. Então é por isso que é muito importante você sempre treinar. Se você vai acompanhar o pregão de day trade, sempre procure estudar gráficos nos períodos que você tiver interesse, em 1 minuto, 15 minutos, e procurem por padrões gráficos que apresentem sinais bem parecidos como esses. Tá? Então, eu vou te apresentar aqui primeiro a estratégia que eu uso muito, que ela é muito vencedora, conhecida como estratégias de rompimento. Então, o que é a estratégia de rompimento? É você atuar junto com a força do mercado. Tá? Você vai atuar na frustração dos investidores. Então, eu vou te mostrar o mercado, nada mais é do que você estabelecer. Quando você olha um gráfico, você vai estabelecer o seu suporte e a sua resistência. A gente vai atuar no rompimento da resistência para cima ou no rompimento do suporte para baixo. Ou seja, toda vez que ele bate numa resistência, ele bate teoricamente segura, bate e segura. Suporte, ele cai, bate no suporte, segura, bate no suporte, segura. A gente vai atuar na frustração. Se ele tocou lá, não caiu e subiu, a gente vai torcer para que ele continue subindo muito mais forte. Então, a gente não vai olhar a tendência de ativo. Então, uma das coisas que a gente tem que começar a entender, quando a gente faz operações, a gente opera movimento. Então, às vezes, aqueles movimentos, eles vão ser movimentos que estão dentro de uma tendência, e às vezes aqueles movimentos vão ser movimentos que não estão dentro de uma tendência. Tá? Senão a gente sempre acaba confundindo, eu tenho que operar em tendência de alta somente comprar. Não, às vezes você tem outras oportunidades ou outras técnicas que você às vezes não consegue aplicar por estar enviesado. Então, atenção, você não opera a tendência nesse tipo de estratégia. Temos aí basicamente 3 pilares para você avaliar essa entrada na estratégia de rompimento. O primeiro é avaliar a sua operação. Segundo, você vai entrar na sua operação. E a terceira, você vai gerenciar o seu dinheiro. Então, como que começa isso, tá, Danilo? Eu sempre que eu vou entrar numa operação, eu vou fazer uma avaliação, eu vou pré-analisar aquele papel para eu tomar minha decisão. Então eu vou ter que avaliar, será que é viável eu entrar naquela operação ou não é viável? Então tem uma avaliação prévia antes de iniciar minha operação. Eu vou sempre traçar os papéis que eu entro, suportes e resistências, seja por preço, seja por média, seja por Fibonacci. Você vai começar a traçar aí os suportes e as resistências. Quando você traça os suportes e as resistências, aquilo que você desenhou é um suporte ou uma resistência forte? É fraca? Qual é o nível daquele suporte e daquela resistência que você desenhou? Primeiro ponto. O segundo ponto que a gente está avaliando a operação. E o terceiro critério é você ter a distância do preço em relação à média. A média, eu tenho a minha média de 21 períodos plotada no gráfico. O preço atual está próximo ou está afastado da minha média? São alguns pontos que você tem que observar antes de tomar sua decisão. Beleza, então a gente vai olhar tudo isso na prática, tá? Para eu entrar na operação, eu tenho mais um outro checklist. O preço atual com o preço de entrada, falta muito para iniciar minha operação? Não falta muito, o mercado tem que subir muito para eu poder comprar, tem que cair muito para eu poder vender? Não, o preço de rompimento está bem próximo ao preço da cotação atual. Então você começa a entender o preço atual com a distância do preço de entrada. Identificar os próximos alvos. Eu vou romper uma resistência, quais são as próximas resistências para cima? Quais são os próximos alvos? Se ele romper R$10, ele vai chegar até quando? Até 10,05, até 10,10, até 10,50? Quais são os próximos alvos? Obstáculos para os movimentos. Se o mercado perder esse suporte, ele vai cair até quando? Ele tem espaço mais livre, o obstáculo, ele tem muito obstáculo no meio do caminho. Como que o mercado ele tá? Ele tem um caminho claro a ser seguido? Não tem um caminho claro a ser seguido?
E por último, aí você vai identificar o seu ponto de stop. A gente já falou, stop a gente vai procurar por suportes, por resistências ou por médias móveis. Beleza, Danilo? Eu entendi então a avaliação e o ponto para entrar numa operação. E como eu vou gerenciar o meu dinheiro? Como eu vou gerenciar a minha operação? Qual que é o risco primeiro? Tá? Faça um checklist. Qual que é o risco? Eu vou arriscar 200 pontos no índice? Beleza. Eu vou arriscar 4 pontos no dólar? Eu estou arriscando 15 centavos numa ação? 20 centavos numa ação? Então qual que é o risco? Não, eu estou arriscando 5 centavos numa ação? Quando você começa a entender qual é o risco da sua operação, tenta converter aquilo para dinheiro. Por isso que eu falo assim, só para deixar claro, tá? Quando você começa a fazer suas operações de day trade, já fica prática, tá? É questão de você continuar a acompanhar. Às vezes você se costuma ali operar com um exemplo, tá? 1.000, 2.000 ações. Você sabe que se você vai lá e entra numa operação, a operação tá com 15 centavos de stop. Beleza, se eu entrar com 100, com 1.000 ações, eu vou perder R$ 150. Se eu entrar com 2.000 ações, eu vou perder aproximadamente R$ 300. Então perceba, os valores eles vêm na sua cabeça rápido. Não, se eu entrar numa operação e ter um stop de 5 centavos, beleza, se eu entrar com 1.000 ações, eu vou perder R$ 50. Com 2.000 eu perco R$ 100. Então, qual que é o risco? Quando você determinar teu risco, você já começa a enxergar a forma financeira na sua cabeça. Danilo, mas qual que é o certo? Arriscar 50, arriscar 100, 200, 1.000? Aí depende, a gente vai ter conteúdos exclusivos para a gente poder falar do seu nível. Se você está no nível de aprendizado, se você já está no nível um pouco mais evoluído. Mas é importante, entrei numa operação, mesmo que eu entrei numa operação para perder 10 centavos com 100 ações, quantos reais eu vou perder nisso? Então é importante você fazer esse tipo de conta, tá? Qual que é o risco da operação? Outro ponto para eu poder fazer o meu gerenciamento de dinheiro. Danilo, como está meu dia de day trade? Eu estou perdendo, não estou perdendo, eu estou com um dia bom, eu estou com um dia ruim. Se eu estou perdendo 4 vezes, eu já não vou mais operar. Danilo, eu estou ganhando bastante naquele dia. Então diminui cada vez mais, diminui a sua exposição, entra com menos ações, entra com menos mini contratos naquelas operações, para você preservar aquilo que você ganhou. Se você está, um exemplo, está ganhando R$ 500, a sua meta é ganhar R$ 500, você não vai arriscar os R$ 500. Então, assim, como está teu dia? Dia tá bom? Continua operando, mas diminui a sua exposição. Não, o dia tá ruim. Não adianta, então, entrar. Se você já estourou lá os seus 4 limites, não entra, tá? Não arrisca mais do que você costuma operar. Às vezes, você vai lá e costuma operar, por exemplo, com 1.000 ações, 1.000 ações, 1.000 ações. Você está no calor de uma emoção, não, agora eu preciso recuperar. Mas se eu buscar aqui, ao invés de 1.000 ações, eu buscar 10 centavos, o que vai me dar R$ 100, eu vou pegar 10.000 ações e vou buscar 10 centavos para me dar R$ 1.000. Então, cuidado, às vezes você faz uma conta dessa e acaba arriscando muito mais do que você costuma arriscar, em onde que você pode acabar perdendo dinheiro, tá? E o que eu falo, devagar a gente vai longe. Sempre tenta ganhar sempre, tá? Então, devagarzinho você vai longe. Beleza? Agora vamos lá falar aí sobre as estratégias. Primeiro, exemplo. Pessoal, mais uma vez, tá? Quero reforçar aqui para você. Lembre-se, pega gráfico, estuda, volta no passado, tenta desenhar, tenta seguir o checklist que eu passei, o checklist para você avaliar uma operação, para você entrar numa operação e o teu dinheiro e começa a se adaptar. Não adianta nada você saber que você tem que correr 10 quilômetros, sabendo que é você simplesmente pegar, colocar você numa esteira, colocar 10 quilômetros por hora e correr 1 hora. Às vezes você sabe a teoria, mas você precisa treinar, você precisa acostumar o seu corpo para você correr. Nesse caso, você tem que acostumar a sua leitura com gráfico. Então, as estratégias que eu vou apresentar aqui para você, é importante você fixá-las, tá? E você só vai fixar como? Abrindo o gráfico e estudando, abrindo e estudando, tá? Então, vamos lá, então, aprender um pouco mais sobre estratégias de rompimento. Então, aqui é uma estratégia. Primeiro, o que eu tenho aqui? Sempre desenho suporte e resistência, tá? Resistência é bem importante, fundos ascendentes, preço bem próximo à minha média, rompeu resistência, para mim é compra, tem espaço para subir. A tendência, lembre-se, a análise técnica ele é um quebra-cabeça. Aqui não era uma tendência de baixa, reverter uma tendência de baixa para uma tendência indefinida. Fundos ascendentes, se romper aqui eu vou ter uma tendência de alta. Então eu vou comprar aqui, esperar o mercado subir. Olha os alvos. Projeção de FIBO, eu posso projetar FIBO, quais são os meus alvos? Se eu não quiser projetar FIBO, eu vou olhar nos preços. Onde que se eu comprar, onde vai ser meu stop? Vai ser aqui embaixo. Então perceba,
Você começa a desenhar os cenários. A hora que você desenhar, ele vai andar? Então, beleza, se perder eu vou estopar se perder aqui, se romper aqui eu vou comprar, eu posso levar até aqui em cima, ou como são operações, nesse caso é uma operação no mini contrato de índice, se andar 100 a 150 pontos eu vou reduzir a posição. Então, a hora que você bate o olho já fica fácil. Olha o que o mercado faz. Exemplo 2. Preço, tá? Defina resistência e suporte. Sempre definir resistência e suporte. Eu vou atuar no rompimento da resistência ou no rompimento do suporte. Então, eu posso comprar rompendo aqui, eu posso vender perdendo aqui. Beleza, se ele perder aqui, quais são os próximos alvos? Então, se ele perder aqui, eu tenho um alvo aqui embaixo. Olha o espaço, o caminho que ele tem para poder cair. Beleza, vamos lá. Eu posso projetar FIBO. Então, eu sei que ele tem obstáculos aqui. Então, você já sabe, se ele perder aqui, ele tem um espaço maior para poder cair. Você vai traçar a sua estratégia então, de entrada, e aí você vai reduzir as suas exposições dentre esses caminhos, mas você sabe que ele tem caminho só para ir até lá embaixo. O que ele faz? Ele cai e vai direto. Olha aqui um outro exemplo. Mercado, perceba, eu não tenho tendência a movimento totalmente lateral, fundo no mesmo nível, topos nos mesmos níveis. Danilo, eu quero comprar rompendo resistência. Beleza, você vai comprar aqui nesse rompimento da resistência. Quais são os próximos alvos? Eu tenho um topo aqui e topo aqui em cima. Beleza, então eu posso comprar e olha como ele busca o preço lá em cima. Então você atua no rompimento da resistência. Beleza? Exemplo número 4. Tendência aqui nesse caso é de baixa. O mercado acumulou. O preço está bem próximo da minha média. Perceba que é um suporte importante aqui. Os preços estão apontados para baixo. O preço está abaixo da média de 21 períodos. Ele consolidou, que eu costumo falar, cai, lateraliza, caiu. Perdeu esse suporte é um ponto de venda. O que ele faz? Ele continua caindo. Exemplo 5. Ah, você pode se perguntar, Danilo, mas eu não poderia atuar dentro dessa consolidação? Até pode, tá? Então vamos supor, o que eu comentei é que essa estratégia é para você atuar na frustração do player. Então vamos supor, ele caiu aqui, ele tocou aqui, ele caiu, tocou aqui, caiu, tocou aqui. Eu não poderia vender aqui e esperar ele cair até aqui embaixo? Poderia, mas eu praticamente fico de fora nesse tipo de operação. Eu vou tentar pegar, traço o suporte e a resistência, onde que ele romper, seja para cima ou seja para baixo, eu pego e entro. Olha que bacana. O mercado rompe, eu projeto Fibonacci. A gente teve uma aula exclusiva sobre Fibonacci. Eu vou pegar esse fundo com esse topo, eu projeto. Eu sei que eu tenho alvos aqui, ó, todas essas linhas. Perceba que eu não tenho referência de preço para cá, mas o Fibonacci me dá uma referência de preço. O rompimento aqui me dá uma referência de preço. Olha aqui, como nem tudo são flores, a gente também tem rompimentos falsos. Então vamos supor, eu tenho aqui mercado, tendência de alta, o preço acima da minha média, passa por um período lateral, rompeu. O que eu faço? Eu vou lá e compro. Você aprendeu onde coloca o seu stop. Eu vou colocar aqui abaixo da minha média, ou nesse fundo prévio anterior. O que ele faz em seguida? Rompe e volta. Então perceba que nem tudo 100% vai funcionar, mas você tem que estar preparado para colocar seu stop. Se ele for a seu favor, o que você vai fazer? Você vai ganhar quanto? Até onde você vai ganhar? Você tem um ou dois alvos de lucro. E se cair, for contra você, você tem que perder. Quanto que você vai perder? Então sempre é importante você ter todos esses exemplos bem definidos. Olha aqui um outro exemplo. Triângulo descendente. Eu tenho um suporte bem estabelecido. Se ele perder o suporte aqui, ele pode cair até aqui embaixo. Você vai lá e me vende. O que ele faz? Bum, sobe. Mas você não aprendeu que o triângulo descendente, se ele perder o suporte, ele pode cair? Sim. Tá vendo então que tudo não é 100% perfeito? Então é bem importante. Pô, eu vendi aqui, onde eu vou colocar? Coloca o seu stop aqui em cima. Então você vai começar a trabalhar aí pontos de suportes e resistências, principalmente quando a gente fala em estratégia de rompimento. Mais uma. Belo, fundos ascendentes, topo dos mesmos níveis, compra, rompeu, foi embora. Então você tem aí vários cenários para você poder estudar. Mais uma vez que eu gostaria de reforçar, para você entender que eu apresentei vários exemplos de rompimento e nenhum dos gráficos são iguais, são totalmente gráficos diferentes. Pode ser gráfico de 1 minuto, pode ser gráfico de 15 minutos. Se você quiser aplicar em outros períodos gráficos, tais como gráficos de 5, de 10, de 60 minutos, não tem problema, mas você tem que adaptar o seu olhar para esses gráficos. Você tem que olhar sempre para você começar a se familiarizar
e quando surgir um gráfico na sua frente, você vai ver de uma maneira um pouco mais simples, tá? Então, tente, retente, desenhe, teste suporte, teste resistência, siga aqueles checklistzinhos para você poder ter sucesso maior nas suas operações, beleza? Valeu, valeu, um abraço e até mais.